quando nós fizemos o vídeo de símbolos, nós comentamos a respeito de heráldica. Queremos fazer um vídeo, e esse é um vídeo sobre heráldica e como você usar na sua história, né? Se você for analisar, é muito engraçado que heráldica era ligada à Idade Média, né? Aqueles brasões de família, né? Os cavaleiros usando brasão no escudo, mas é uma coisa que continua atual, né? A gente atualmente existe e usa. Aí você pode perguntar, como assim, né? Como é que a gente usa a heráldica nos dias de hoje? Muito simples, se você for parar a pensar, todas as marcas, todas as grandes marcas, né, são símbolos de identificação visual, e era exatamente esse o conceito de heráldica. E o conceito de heráldica era que você poderia ver de longe, entendeu, quem era a pessoa, né, de repente um cavaleiro, com o escudo dele à mostra, né, ou um brasão sendo levada numa bandeira, né. E hoje em dia a gente tem a mesma coisa. Se você for para pensar, sei lá, McDonald's, KFC, Burger King, Lacoste, Chanel, ou marcas de carro como Ram, Chevrolet, Tesla. E é uma coisa tão normal que você for analisar. Eu imagino que enquanto eu estava falando, você estava lembrando das marcas exatamente por esse ponto, né? E se for parar para pensar, exatamente esse é o conceito, né, por trás do brasão. É mostrar a que servia, né, uma família, uma pessoa, qual era a posição deles. Então, por exemplo, você tem os brasões, normalmente, como sempre, a gente não vai dar uma explicação, né, como você vai fazer o brasão do seu mundo, por exemplo, se for usar, né, como você vai fazer, porque o brasão pode ter uma cor, ou duas cores, ou três cores, ou quatro cores, e cada cor identifica uma coisa. Isso não é o caso, porque se você for criar no seu mundo pode ter uma relação diferente, mas tem que ter algumas relevâncias, né? Então, por exemplo, muitos brasões eles tinham um elmo em cima. Esse elmo normalmente é um posicionamento ligado à nobreza ou à cavalaria, né? Então o personagem, a pessoa que recebeu se tornou um cavaleiro, então em cima do brasão dele ele recebia o elmo, do mesmo jeito que uma coroa mostrava a relevância da família em relação à realeza, né? E se você considerar, não existiam mais de um tipo de coroa. Esses tipos de coroa refletiam essa ligação, né? Então algumas coroas eram maiores, algumas coroas eram mais simples. Então mostravam a hierarquia da pessoa dentro do sistema de nobreza do país em que ela estava. E isso foi, né? Isso se estendeu. Então as guildas começaram a criar brasões. Então a gente vê muito, por exemplo, a guilda dos ferreiros ter aquela bigorna, né? Então, se uma família tinha a fortuna dela ligada a um tipo de produção, né? Uma uva ou azeitona ou a trigo, você ia colocar os campos de trigo, ia colocar os campos de azeitona, né? Ou ia colocar uma azeitona ou um trigo, para mostrar qual era a importância deles, né? Então, e assim a gente ia, né? E esse que você pode pensar, ou mesmo considerando cor, simplesmente a cor, né? A gente já falou de cor, então aquela questão do amarelo ser ligado ao fogo e ser ligado à coragem, o azul ser ligado ao céu, né? Ou o verde ser ligado à terra, né? Na verdade o amarelo ser ligado...
Depende. Se a gente for pensar em elementos, o vermelho seria o fogo, o amarelo seria o ar, azul seria a água e a terra seria o verde. Mas existem outras analogias que também podem ser usadas. Então, por exemplo, o que a gente vê muito, eu pensei muito nessa questão de marcas, porque a gente tem isso na política. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, né, tem o nosso brasão e tem lá em latim, isso também pode ter no brasão que você for usar, né? Então, no estado de São Paulo, como na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo tem o clássico lá, o non du corduco, né? Conduzo, não sou conduzido, né? E na literatura, por exemplo, você tem, a gente já deu exemplo nos símbolos, né? Repetindo, o próprio Harry Potter, cada casa lá da escola de Hogwarts tem lá seu brasão, baseado no brasão lá do criador, né? Então, você tem o leão no fundo amarelo, da Grifinória, que representa a coragem, né? Então você tem a cobra, e no fundo verde da Sonserina, que representa a astúcia. Você tem o texugo, né, na Lufa-Lufa, que representa o trabalho duro. E você tem a águia na Corvinal, né, que representa a nobreza e o estudo. Então, assim, cada elemento disso tem uma representação que pode dar uma tridimensionalidade para a história, né? É uma criação visual. Então você vê, do mesmo jeito que isso criou fama no Harry Potter, entendeu? Esses detalhes são detalhes evidentemente que você não precisa. É aquela coisa, minha história não vai ser real se não tiver brasão. Não, entendeu? Então, eu acho que muita gente vê esse elemento do meu mundo precisa ter um mapa. Não precisa. Mas se você puder ter um mapa, é legal para o leitor poder ver. Meu mundo pode ter brasões. Não precisa, mas é uma coisa que vai agregar à sua história. São detalhes que, se você puder cuidar, a sua história vai se tornar melhor, né? Assim, ela vai ter elementos que vão chamar mais a atenção do público, né? Então, assim, fazendo uma relação, voltando um pouco à realidade, né? Até mostrando um pouco de como funciona essa questão de simbologia. 2 exemplos. A bandeira do País de Gales, a bandeira, tá? Não o brasão. Eles têm o brasão tem outro, outro símbolo. Mas a bandeira do País de Gales, por exemplo, é um dragão vermelho sobre o fundo, que embaixo é verde e em cima é branco. O dragão vermelho significa força, né? O vermelho do dragão significa força, na verdade, como a gente já estava falando em relação à cor. É a ligação lá com o próprio vermelho da lenda do Rei Arthur, mas isso é um detalhe, né? O dragão é a serpente alada, então é a serpente que é um ser que tem domínio sobre a terra, alada que tem domínio sobre o céu. Essa é a ideia espiritual do dragão, né? Um ser que seja um ser mágico, místico, né? Que tenha tanto controle sobre a terra como sobre o céu. E o fundo, em cima é dividido, embaixo é verde, em cima é branco. Exatamente, o verde representa a terra, né? Os aspectos mundanos e o próprio elemento da terra, e o branco representa o paraíso, né? O céu. Então, de novo, nós temos a figura do dragão sendo reforçada, né? E na maçonaria, o símbolo da maçonaria, que é o compasso, o esquadro e aquele Gzinho, de novo, não é um brasão, é só um símbolo, né? Então, o compasso mostra as leis, né? Com que Deus criou tudo. O esquadro mostra o caminho seguido pela pessoa em busca da perfeição. Óbvio que ninguém espera chegar, mas a ideia é evoluir. E o G, né, ali no centro, de God, Deus,
né, que o centro de tudo tem que ter a figura de Deus. Então, assim, esse tipo de elementos que você tem que considerar quando você for fazer um brasão para a sua história, como eu falei, a sua história é só para fantasia medieval? Mas é só pra... Não. Você tem brasões de Harry Potter, não é uma fantasia medieval, é uma fantasia urbana, né, teoricamente. Então você pode ter famílias vindo lá de trás com brasões, né? Você pode ter uma sociedade atual que tenha vindo de uma fantasia medieval com brasões, assim sucessivamente. De qualquer modo, é um elemento, né? Ou a gente trata com um elemento que agrega, que vai agregar na sua história, né? E vai trazer, e a ideia por trás disso é o quê? É trazer mais uma relação com a Idade Média, como ela foi, e fazer com que, com isso, a pessoa tenha aquela lembrança de ter visto isso na aula, né? De falar, nossa, eu lembro disso. Isso cria empatia, né? Como sempre, a gente não falou tudo. Se a gente fosse falar tudo, ia ser horas e horas falando só de brasões, mas a ideia é instigar a sua imaginação, né? E fazer você buscar e pesquisar para a sua história. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se você curtiu, deixa um like. Se tiver alguma pergunta relativa até o tema, questiona aqui embaixo, né? Se você quiser saber outra coisa até sobre literatura, por favor, pode entrar em contato, né? Repassa isso para um escritor que deve estar precisando desses detalhes, né? E curte, segue a gente aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente está sempre lançando material novo, não só vídeos, como textos sobre o mercado e sobre tudo, né? E até mais.